Olá, paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para você, para toda a sua família, em nome de Jesus. É um prazer imenso poder compartilhar da parte de Deus uma palavra que fale profundamente ao teu coração nesse dia de hoje. Você que vai nos assistir, eu não sei que horário, se é pela manhã, se é à tarde, eu não sei. Mas Deus tem uma palavra para o teu coração, uma palavra que é tremenda, e é a palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com você. Amém? Você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião, você é nosso convidado, em nome de Jesus. Né? Você que tem uma Bíblia católica, você também pode abrir as Escrituras, aonde nós vamos ler aqui em Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 4 em diante. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, né? Para a gente entender o que as Escrituras, o que o nosso Deus quer falar conosco nesse dia de hoje. Amém? Louvado seja Deus. Aqui diz que a responsabilidade ela é pessoal, cada um tem a sua responsabilidade. Eu tenho a minha, você tem a sua. Aleluia, glória a Jesus. A palavra de Deus diz aqui em Ezequiel, capítulo 18, no versículo 4, diz que assim está registrado tanto aqui na Bíblia Evangélica como na Bíblia Católica. Aleluia, glória a Jesus. A Bíblia diz aqui, ó: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também é a alma do Filho, é minha, e a alma que peca, essa morrerá. Observe, né, a expressão da palavra de Deus que quer, né, que quer, aleluia, aleluia. Observe que as Escrituras e a palavra de Deus, ela não está nos chamando a minha atenção e a tua atenção a respeito de um assunto seríssimo para a minha vida e para a tua vida. Observe que no abrimento da palavra já está chamando a minha atenção e a tua atenção, você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião. Essa palavra é diretamente dirigida a você, né? Porque a palavra de Deus é para toda a humanidade, para todas as pessoas, não importa quem. Nós temos o dever de ouvir a palavra de Deus. Observe, a responsabilidade, ela é pessoal. Cada um é responsável pela sua vida, essa vida que Deus nos deu. Você é responsável pela sua vida. Eu sou responsável pela minha vida diante de Deus e você, né? Quando eu me deparei com essa passagem aqui em Ezequiel, capítulo 18, no versículo 4, aonde está me chamando a minha atenção e a tua atenção, meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo, você que vai nos assistir, a palavra de Deus está nos chamando a atenção para a minha vida e a tua vida, aqui no versículo 4, dizendo o seguinte, ó: eis que todas as almas são minhas. Olhe, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que peca, essa morrerá. Veja como termina o versículo. Observe. Deus está dizendo, olha, tanto a alma do Pai, como também a alma do Filho é minha. Mas, olhe, mas a alma que peca, essa morrerá. Eu não sei se você, né, entende essa forma de linguagem quando as Escrituras chamam alma vivente, alma. O que é uma alma? O que você tem entendido? Em que você tem compreendido a respeito dessa linguagem quando as Escrituras estão chamando a minha e a tua atenção a respeito de alma? Para muitos, né? Pensa que alma são algo do passado, algo do além. Mas não é nesse sentido. Não.
A Bíblia diz, que lá em Gênesis, né, onde Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus soprou em sua narina e a pessoa, aquela bolo de barro, se tornou-se uma alma vivente. Nós somos uma alma vivente. Você que está nos ouvindo, você mesmo, nós, e eu e você, somos uma alma vivente. Observe, veja o texto como ele termina, dizendo que a alma que peca, essa morrerá. É forte o assunto. Prosseguindo, né? Lembrando a você, meu amigo, que esse texto está tanto registrado aqui na Bíblia evangélica como na Bíblia católica. Amém? Diz assim, né? Eu vou pular agora para o versículo 5. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tomando ao devedor o seu penho, e não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo o nu com vestido, não dando o seu dinheiro ao usário e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homens e homens. É uma pessoa justa. Está se referindo aqui, essa passagem, né, trazendo os relatórios, trazendo um relatório, né, na realidade, para uma pessoa justa, uma pessoa que é justa na sua maneira de caminhar sobre esta terra. Na verdade, o texto dizendo que, né, dizendo entre homens e homens. Olha, aí no versículo 9, continuando, dizendo assim, andando em meu estatuto. Olha, não basta você ser bonzinho, dizendo que eu sou muito bom. Eu sou tão bom que eu não preciso da orientação das escrituras, da palavra de Deus, porque eu sou muito bom. Eu estou além das escrituras. Não vá nisso. Né? A Bíblia diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Todo. Não existe um só sequer. Todos se desviaram da verdade da palavra de Deus. E quando nós deparamos aqui na palavra de Deus, aqui no versículo 9, né? Andando no meu estatuto. Precisamos andar nos estatutos, nas escrituras, na orientação da palavra de Deus, como está registrado aqui em Ezequiel, né, no capítulo 18, no versículo 9. As escrituras, a palavra de Deus está dizendo, né, andando em meu estatuto, na palavra, nas escrituras. Né? Aleluia. Louvado seja Deus. Estatuto e guardando o meu juízo para obra, segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Então, quando as escrituras estão me chamando a minha e a tua atenção, dizendo que, olha, se esse justo, se essa pessoa, se essa alma vivente, você entenda como quiser, né? Tanto como alma vivente, como um ser humano, como uma pessoa, quando ela vive de acordo com essa orientação das escrituras, da palavra de Deus, a Bíblia diz, certamente, não está colocando dúvida, não está deixando dúvida, está dizendo certamente, esta pessoa viverá. Né? Viverá tanto aqui neste planeta, como viverá também no planeta que ao prossegue logo, logo, na eternidade. Não vai morrer. Não vai viver longe da presença de Deus. Porque ela está dentro
né, dentro dos ensinamentos da palavra de Deus que está nos ensinando aqui, ó, né? Aí eu quero deixar outro versículo aqui, na continuação aqui do versículo, aqui no versículo 10. Olha que diz, né? Você que vai deparar com essa palavra, às vezes você tem dúvida, às vezes você se questiona a respeito da sua vida. Observe. Diz o seguinte, a bendita palavra de Deus, no versículo 10. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer destas coisas? Olha a pergunta. Olha a orientação da palavra de Deus está nos chamando a minha atenção, com certeza está chamando também a tua atenção. E se ele gerar um filho, né? Nenhum pai ele vai ensinar um filho a ser desobediente, ser bandido, ladrão, derramador de sangue, assassino. Nenhum pai vai fazer isso, mas, né, muitos acontece. Se caso essa pessoa gerar, né, acontecer isso. Aí a palavra de Deus ela nos traz, sim, com certeza, explicação, né, para que isso não venha, né, recair sobre a responsabilidade do pai e o pai venha se tornar culpado pelo filho que se tornou-se esse tipo de pessoa, essa forma, né, dessa maneira. Não, a escritura ela vem nos trazendo, né, essas lições para que eu e você venha descansar dentro desta palavra. Observe. E não cumprindo todos aqueles que viveres, olha. E não cumprindo todos aqueles deveres, mas antes come sobre os montes. Eu quero deixar uma observação. Quando as escrituras está me chamando a minha atenção e sempre falando, dizendo, mas não comendo sobre os montes, aqui está falando aqui, essa palavra monte simboliza o que é idolatria. Pessoas que se estão olhando para os montes, está se idolatrando, né? Seguindo outras orientações de outros deuses com letra minúscula, deuses, né? Estranho, né? Essa observação. Aí vem, aqui eu estou lendo aqui no versículo 11, observe, né? Não comendo sobre o monte e contaminar, aleluia Jesus, glória a Jesus, aleluia, e, né? Sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, aqui se refere, né? Não contaminar a mulher do seu próximo, não ficar de gracinha com a mulher do seu próximo, não, respeitando, né? Respeitando. Aí no versículo 12, e oprime ao aflito e o necessitado, praticar roubo e não torna o penho, e levantando seus olhos para os ídolos, olha, levantando seus olhos para o ídolo, observação, tá vendo aqui? No versículo 12, a parte B, ó. Né? Essa pessoa não pode ficar levantando os olhos para os ídolos, para as imagens de escultura, para, né? Olhando, adorando aquilo ali, achando que aquilo é um Deus. Observe. E comete abominação. Olha. E empresta com usário e recebendo demais. Pessoas que emprestam 100 quer receber 300, quer receber 400. Não, não faça isso. Né? Receba o justo, seja justo. Né? Empreste 100, se caso cobrar algum juro, alguma coisa, mas, né, estou falando no modo geral. Receba, mas receba com justiça, justo, seja justo, não querer receber demais, explorando, aproveitando aquela oportunidade para querer, né, adquirir uma vantagem em cima do necessitado, da pessoa que está passando por uma situação difícil. Né? Veja que a Bíblia
A palavra de Deus sempre não está se preocupando ao nosso bem, né? Sempre ao favor da nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu quero ler agora no versículo 20. Observe aí, ó. No versículo 20. Você vai ler aí, tanto na Bíblia Católica, como na Bíblia Evangélica. É você mesmo que estou falando, é você. Se você tem uma Bíblia Católica na sua casa, abra aí a referência onde nós vamos meditar agora, aqui, ó. Nós estamos lendo aqui Ezequiel, capítulo 18, né? Você em sua casa, você, meu amigo, minha amiga, você pode ler todo o capítulo. Não tem problema nenhum, né? Mas no versículo 20 diz o seguinte: olha, a alma que peca, essa morrerá. Ponto. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Olha que tremendo, né? Cada um vai ser responsável pelos seus atos. Se você anda, né, praticando algo que é desagradável aos olhos de Deus, você será responsável, né? Cada um é responsável pelos seus próprios atos. É por isso que o texto aqui de Ezequiel, antes de abrir a palavra, está dizendo que, olha que está dizendo, a responsabilidade ela é pessoal, né? E é como nós acabamos de ler aqui no versículo 20, dizendo que ninguém vai levar a maldade de ninguém. Eu não posso responsabilizar, né? Como eu estava dizendo, eu não posso ser responsável por, pela maldade de outra pessoa. Seria injusto fazer, né? Ser dessa maneira. Mas a Bíblia está dizendo que cada um é responsável pela sua maldade, né? Louvado seja Deus, aleluia. No versículo 21, diz o seguinte: mas se o ímpio se converter de todo o seu pecado que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Olhe, aqui nos traz uma luz, traz o quê? Uma luz e uma esperança para quem está perdido, para quem está vivendo no mundo, né? Do mundo errado, né? Nos traz aqui uma luz, mas se o justo, mas se o ímpio se converter de todos os seus caminhos e cometeu e guardar o meu estatuto, guardar o que estatuto ele está mandando guardar? Está mandando guardar as escrituras, a palavra de Deus, se converter. A palavra se converter significa o seguinte: é você ir numa direção e aonde você observa que aquela direção que tu estás indo não está correto, né? Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar a orientação dentro da palavra de Deus e você vai descobrir que aquele caminho que você está andando, né, não tem sentido. Vai lhe trazer o quê? Consequências ao que você faz. Você mudará a rota, né? Trocará, deixará aquele caminho e pegará outro, que é Jesus. Jesus disse em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. E aí sim, você terá a vitória na tua vida. Glória a Jesus. E a Bíblia diz aqui, no versículo 21, está relatando, dizendo que, mas se o ímpio, o que é o ímpio? O ímpio é a pessoa que não teve ainda um encontro real com Cristo, que não teve ainda um relacionamento pessoal com Jesus, com a palavra de Deus. Ele sempre está fugindo dessa realidade, achando que vai fugir para toda a eternidade. Não vai. Cada dia se aproxima o dia do acerto. Quem sabe hoje essa palavra está chegando ao teu alcance, não é por acaso.
Se você se deparou com essa palavra aí nas redes sociais, é porque Deus tem algo tremendo a revelar à tua vida. Deus te ama e Deus tem um plano. Deus tem um propósito para realizar em tua vida. Depende de quem? De você. Tudo Deus já fez para você. Agora depende de você querer sim ou não. É você que decide. É você que vai decidir aonde você vai morar, aonde você quer morar. Se é na eternidade com Jesus ou se é longe da eternidade. É você que vai decidir. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Pois então, meu amigo, minha amiga, você que vai se deparar com essa palavra, não é por acaso que eu estou aqui. Não é. Se estou aqui para te relatar isso, é porque algo é sério. É seríssimo o assunto, né? Aqui no versículo 23, né, de Ezequiel, capítulo 18, diz o seguinte, olha, Deus faz uma pergunta e ele mesmo responde, porque nenhuma pessoa é capacitada para responder algo, né, do futuro. Só Deus sabe do nosso futuro, né? Algo da eternidade, né? Concorda com isso? A Bíblia diz aqui no versículo 23, Deus faz a pergunta dizendo o seguinte: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte de um ímpio? A pergunta. Deus está dizendo, está me fazendo essa pergunta para você, que é ímpio. O que é o ímpio? A pessoa que não se converteu, vive numa história de vida, numa ilusão de vida, né? Vamos dizer isso, achando que está abafando, achando que está sendo bambambam neste mundo. Mas é uma vida ímpia. O que é uma vida ímpia? É longe dos propósitos de Deus, longe, né, daquilo que Deus espera de uma pessoa, né? Cada ser humano, Deus tem um propósito. E para que a gente venha viver o propósito de Deus, é necessário, é preciso, né, que eu venha me colocar na disposição dentro da palavra de Deus, observar o que as Escrituras quer, né, de mim. Você está entendendo como é que funciona? Por isso o papel do Evangelho, o papel da palavra de Deus, o que Jesus veio fazer por mim, por você, é isso. É que eu e você venha nos colocar dentro do propósito da palavra de Deus. E aqui em Ezequiel, no capítulo 18, aqui no versículo 21, no versículo 23, Deus faz a pergunta dizendo que desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Olhe, diz o Senhor Jeová, não desejo. Deus não deseja a morte de uma pessoa que está no caminho errado. Deus não deseja a morte de alguém que está distante do seu Criador. Deus não deseja, né? Por isso que ele chama a minha tua atenção, dizendo, olha, não desejo, antes que se converta, olha, do seu caminho e viva. Antes que ele se converta do seu caminho mau. Volte, abandone esse caminho errado, né? E viva para a eternidade. Entende? Essa é a palavra que Deus me pôs no meu coração no dia de hoje. Por isso estou aqui, compartilhando com você, em nome de Jesus. Eu creio que muitos vão se deparar com essa palavra. Muitos vão ouvir essa palavra. Você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião. Às vezes você tem dúvida a respeito da palavra de Deus. Tudo que eu falei aqui, às vezes você tem dúvida. Você fala, mas é só isso? Não. O que é andar de uma maneira que desagrada a Deus? O que é pecado? O que é
desagradar a Deus. Não, tudo está registrado na palavra de Deus. Tudo. Tudo. De Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Eu quero deixar, né, alguns pontos aqui para que você, meu amigo, que vai se deparar com essa palavra, e no momento que você ouvir essa pregação, essa mensagem, né, que é da palavra de Deus, não estou falando de mim mesmo, estou falando da palavra de Deus. O meu compromisso aqui, né, é com esta palavra, com essa palavra. E aqui é a palavra de Deus. Amém? E deixar aqui alguns pontos para que você preste bastante atenção. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Né? E por isso eu vou abrir, vou deixar registrado aqui para que você, né, compare essa colocação aqui de Ezequiel, com as referências que está lá no Novo Testamento, onde eu vou deixar registrado aqui na palavra de Deus, para que você nunca mais se esqueça e que fique registrado hoje, a partir de hoje, quando você ouvir essa palavra, e que fique registrado que você sabe, ouviu a verdade. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. É como eu estava falando para você aqui, ó. Quero deixar registrado aí em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 9. Isso aqui está tanto registrado aqui na Bíblia Evangélica como na Bíblia Católica. Olha, observe. Olha as coisas aqui que desagrada a Deus. Às vezes você é tão religioso, mas não está sabendo que as coisas, muitas das coisas que você está fazendo, não está agradando nada a Deus. Não está agradando nada. Observa aqui, ó. Versículo 9. Aqui de 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9. Isso aqui está registrado na Bíblia Católica também, ó. Não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? Isso é uma pergunta. Tu não está sabendo, não, é? Olha. Não erreis. Em referência à eternidade, à palavra de Deus, todos os ensinamentos que Deus passou para mim e para você, nós, como seres humanos, nós não podemos errar. Nas escolhas, não podemos errar. A Bíblia diz aqui, no versículo 10, ó, não erreis. Ponto. Não podemos errar. Olha, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultérios, nem os feminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, olha, herdarão o reino de Deus. Essa aqui, a palavra de Deus está me chamando a mim e a tua atenção. Aqui, ó. E quem vive nessa situação aqui é o ímpio. O ímpio, ele pratica tudo isso aqui e muito mais. Por isso ele não vai viver na eternidade com Deus. E Deus quer que ele viva na eternidade com Deus, mas abandone, olha, o seu mau caminho. Por isso lá em Ezequiel diz, a alma que peca, essa morrerá. Então a alma que pratica essas coisas aqui, ela morrerá. Ela não vai viver com Deus na eternidade. Né? Essa é a palavra que Deus me pôs no meu coração. Como conforme está registrado aqui, ó. Aqui não faça rodeio. Não. Aqui eu prego, eu falo que está registrado. Doa quem doer. Não interessa quem vai ouvir, se gostar ou não. Minha obrigação, né? A minha obrigação, né, é com a palavra de Deus. Eu falo o que está registrado. Se a Bíblia diz assim, então é assim.
Não interessa quem vai gostar. Não estou interessado quem vai ouvir, não acho legal. O problema é teu. O problema é seu. Eu falo que está registrado. E esse texto aqui, ele tanto está registrado aqui na Bíblia evangélica como na Bíblia católica. Você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a uma religião, gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, guardada onde você deixou. Na referência aí em 1 Coríntios, olha, eu quero deixar bem claro, bem relatado, para que você nunca se esqueça disso. Em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9 e o 10. 9 e 10. Você vai ler, aí você, quando você estiver lendo, você vai lendo, e se você tiver dúvida a respeito de cada assunto, você pode pesquisar no Google a referente àquilo que você não entendeu, que aí você vai descobrir o que significa. Beleza? Né? Isso é pesquisa, é isso que você vai, né, pesquisar. Né? Quando as escrituras estão dizendo aqui que, né, não errei, aí ó, os devassos, aí você vai pesquisar os devassos, o que significa ser isso? Nem os idólatras, aí você vai pesquisar lá o que significa idólatra, o que é idolatria. Aí você vai pesquisar no Google e você vai saber, meu amigo, tá entendendo? O que significa isso. Aí que você descobrindo, aí a Bíblia diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Quando você conhece a verdade, a palavra de Deus, essa verdade, ela te liberta dessas coisas aqui, ó. Caso contrário, você dizer assim, fechar os olhos para essas coisas que eu estou te falando. Caso contrário, você dizer assim, não, isso é uma bobagem, eu não quero nem ouvir isso. Tudo bem. Quem sou eu para te forçar, né, a obedecer, né, a palavra, as escrituras sagradas? Eu não. A tua vida é você. Ei, a tua vida é tua. Eu sou apenas um instrumento para te orientar, para que eu e você venha viver na eternidade com Deus, né? Com Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aleluia, né? Aí quem sabe, né, essa passagem, essa palavra vai chegar a um engraçadinho aí e vai dizer assim, eu não vou seguir nele, não tô nem aí. Beleza. Aí tem uma sentença para você aí, ó, que pensa dessa maneira aqui, né? Vê, né? Ignore a palavra de Deus. Né? Você ignora essa palavra? Você tem ignorado essa palavra aqui, né? Faz de conta que isso não existe para você. Beleza. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Olha, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Olha o que diz. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, quando você não acredita na palavra, nessa orientação que eu estou passando para você, você diante de Deus, você o quê? É um incrédulo. Olhe, mas quanto aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no largo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus não quer que você morra. Deus não quer que você passe pela segunda morte. Não, Ele não quer. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer um dia. Mas morte física, a morte desse corpo. Não podemos morrer pela segunda vez, que é a morte do nosso espírito. Não. Porque se nós deixar isso, sim, aí nós não temos parte com Deus. Por isso que as escrituras, a palavra de Deus, ela vem nos chamar a nossa atenção antes. Aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, você está livre da segunda morte. Aleluia, glória a Jesus.
Você passará, sim, pela primeira, que é a morte desse corpo, mas pela segunda, não. Mas, observe, se você não quiser ouvir esta palavra, se você não quiser, né, andar de acordo com essa palavra, você vai ter duas mortes. Primeira, a física, e a segunda, espiritual, que é da sua alma. E é você que escolhe. Aleluia. Né? Veja o que eu acabei de ler. Aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Eu vou pular agora aqui para Apocalipse, né? No capítulo 22, no versículo 15. Olha o que diz, ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. O que é feiticeiro para você? O que é feiticeiro? Feitiçaria, macumbaria, né? Para alguns, né? Não entende, não sabe o que é isso, né? Olha a Bíblia chamando aqui, ó. Ficarão de fora os cães, o que os feiticeiros, todos que praticam qualquer tipo de feitiçaria, macumbaria, ficarão de fora da onde? Do céu, ó. E os que prostituem, ó, todo tipo de prostituição, ficarão de fora lá do céu, ó. E os, ó, e os homicida, e os idólatra, e qualquer que ama e cometa a mentira. Essa palavra aqui é minha? Não. É a palavra de Deus. Estou apenas lendo o que está registrado aqui nas Escrituras. E é impressionante que isso aqui está tanto aqui na Bíblia Evangélica como na Bíblia Católica. Olhe, olhe. No versículo 16 aqui de Apocalipse 22, olha o que diz aqui, ó. Eu, Jesus, enviarei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Ponto. Quer dizer, o que significa isso? Jesus está dizendo, eu enviarei o meu anjo, né, para testificar essas coisas na minha igreja. Então, a igreja que estiver praticando essas coisas não é a igreja de Jesus, não. Infelizmente. Né? Olhe, observe o texto. Eu quero terminar essa palavra aqui em Apocalipse, né? 22, no versículo 16, Jesus diz, você tanto pode ler na Bíblia Católica como na Bíblia Evangélica, eu, Jesus, enviarei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Então o anjo chega lá, fala que ó, não é para ter imagem de escultura, e lá tem. O anjo vai lá e anota. Você quer? O problema é teu. Anota. Lá na igreja lá tá, tem o quê? Veja aqui, ó. Tá tendo o quê? Prostituição. O anjo vai lá e anota. Ah, lá na igreja lá tem o quê? Homicida. Alguém que, né, tá matando, matou alguém, ou se arrependeu, ou, né, homicida. Outro tipo de... comete mentira. Para ele, às vezes é escondido. Ele pratica essas coisas, né, e não quer. Mas Deus sabe todas as coisas. E o anjo lá só anota. Depois vai prestar, né? Acha que está com Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus para a tua vida, para a vida da tua família, em nome de Jesus. Amém? Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa pessoa que vai nos ouvir. Eu não sei em que período, se é de manhã, se é à noite. Eu não sei, mas eu creio. A tua palavra diz que não volta para trás vazia. E eu creio e tenho certeza, Pai, que essa palavra vai confrontar essa pessoa. E ela sendo confrontada contra a palavra de Deus, com certeza ela vai tomar a decisão certa. Ela vai fazer um reboliço em sua vida. E ela vai para entender que é a palavra de Deus. Nós precisamos dar ouvido a esta palavra. Por isso, Pai amado, abençoa essa vida, Pai. Abençoa essa pessoa que está nos ouvindo. Abençoa essa família. Ô Pai, eu não sei, mas eu creio
que cada pessoa que ouvir esta palavra, Jesus faz uma obra, Pai, nesta pessoa. Tira, Pai, toda dúvida, todo espírito de idolatria, de feitiçaria, de mentira, de engano. Senhor, faz o reboliço santo na vida dessa pessoa, Jesus. Ó Deus, dentro desse lar, nesta casa, Senhor, expulsa, Pai, todo espírito maligno, seja expulso. Na autoridade do nome de Jesus, todo mal caia por terra agora. Eu declaro a vitória na vida dessa pessoa. Senhor, se essa pessoa, Pai, tiver, Pai, a ousadia, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Jesus, e de obedecer os Teus mandamentos como está registrado. Senhor, que essa pessoa venha ser impactada com a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, Senhor, conduza os seus passos, o seu falar. Jesus, nós queremos, Pai, um reboliço santo, principalmente na minha vida, Jesus, na minha família, na família dessa pessoa, Pai, que está nos ouvindo. Que a Tua palavra, Santo Deus, vá, produza o resultado para quem está sendo mandado. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E glória a Jesus. Amém. Fica na paz, que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Jesus.